Escrevo este e-mail para compartilhar algo que realmente marcou a minha vida. Por favor, não divulgue o meu nome, pois desejo compartilhar anonimamente. Apenas quero que saibam que, naquela época, eu era um jovem de apenas 17 anos. Comecei a trabalhar num posto de gasolina, sendo responsável por abastecer os veículos e também por limpar os vidros, para quem permitisse, buscando ganhar um dinheiro extra. Trabalhava principalmente durante as noites, pois estava a cursar o ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos. Vale ressaltar que esse posto de gasolina ficava quase nos limites da cidade. Eu ia e voltava com um colega de trabalho, um senhor de 40 anos, que também trabalhava no mesmo turno. Ele costumava dar-me carona e deixava-me numa avenida que ficava a algumas quadras da minha casa. Assim, eu seguia o restante do caminho a pé. Numa madrugada, estávamos apenas eu e o meu colega de trabalho. Era por volta das 3h30 da manhã e não havia mais ninguém na região. De repente, um carro chegou e estacionou onde eu estava. Era um veículo com vidros escuros, quase impossíveis de ver para o interior. O motorista abaixou o vidro, revelando ser uma senhora jovem. Ela pediu para eu encher o tanque e começou a explicar que iria à loja de conveniência do posto para comprar alguns doces para o seu filho, que estava no banco de trás. Pediu gentilmente que eu cuidasse dele enquanto ela fazia as compras. Eu concordei e ela sorriu, agradecendo antes de ir à loja. Até então, nada parecia fora do comum. Os vidros traseiros estavam fechados e muito escuros, mas eu conseguia perceber algum movimento lá dentro. Aparentemente, a criança estava impaciente. Terminei de abastecer o veículo e aguardei que a senhora saísse para receber o pagamento e também perguntar se podia limpar os vidros. Enquanto esperava, percebi movimentos no banco de trás do carro, mas não conseguia ver claramente devido à escuridão. Finalmente, a senhora retornou com 2 sacolas cheias de comida. Ela estava sorrindo de uma maneira que me pareceu perturbadora enquanto caminhava em minha direção. Eu apenas sorri de volta uma vez e me virei. No entanto, a situação ficou muito desconfortável quando ela me perguntou se o seu filho ainda estava no carro. Respondi afirmativamente. Ela então pegou a carteira, pagou pela gasolina e deu-me uma gorjeta por ter cuidado do seu filho. Agradeci e ela entrou no veículo, ligou o motor, virou-se para trás, entregando as sacolas ao filho e disse carinhosamente: "Veja, querido, o que comprei para você." Pensei que ela iria embora. No entanto, antes de partir, ela virou-se para mim e disse: "Veja, este é meu filho." Nesse momento, abaixou o vidro traseiro, revelando um cadáver quase esquelético, um adolescente completamente vestido com uma touca na cabeça. Fiquei petrificado e com medo, sem saber o que fazer. Meu colega percebeu minha expressão imediatamente e veio até mim. Enquanto isso, a senhora subiu os vidros e simplesmente foi embora. Eu fiquei lá, chocado e incapaz de reagir. Meu colega tentava fazer-me reagir sem sucesso. Finalmente, consegui falar e contei tudo a ele. Ele pegou o telefone sem dizer uma palavra, ligou para a polícia, relatou o ocorrido e forneceu a descrição do carro e para onde ele tinha ido. Depois disso, ele levou-me para casa, pois fiquei muito abalado. Na noite seguinte, quando meu colega passou para me pegar, ele disse que havia recebido uma ligação da promotoria agradecendo por ter relatado aquele incidente. Aparentemente, aquela mulher estava sendo procurada pelos seus familiares que moravam em outro estado. Disseram que ela havia enlouquecido após perder o seu filho devido a uma doença e que, de repente, desapareceu sem deixar rastros. Nunca souberam onde ela havia sepultado o seu filho. É incrível, mas coube a mim viver esse perturbador acontecimento para que finalmente os seus familiares a encontrassem e descobrissem que ela nunca havia se desfeito do corpo do filho. Agradeço pela oportunidade de poder compartilhar a minha experiência. Agora, com 28 anos, acredito que superei aquele incidente, mas sem dúvida é algo que ficará gravado na minha mente para sempre. Olá, público do canal! Chamo-me Maria e quero compartilhar, através deste canal, algo muito perturbador que aconteceu com a minha melhor amiga e comigo enquanto estávamos viajando na estrada. Para contextualizá-los, eu sou brasileira, mas na época eu estava morando nos Estados Unidos, onde frequentava a universidade. Morava nos condomínios da universidade e lá conheci a minha melhor amiga, que é americana e também era minha colega de quarto. Numa noite, decidimos viajar sozinhas para passar um fim de semana na praia, que ficava cerca de 3 horas de onde vivíamos.
Alugamos um carro e partimos na sexta-feira por volta das 8 da noite. Nossa última aula terminava às 6 e levou um tempo para fazermos as malas e sairmos. Até aí, tudo bem. Estávamos animadas na estrada, ansiosas para chegar à praia e jantar no bonito hotel onde ficaríamos. A meio caminho, sentimos a necessidade de ir ao banheiro. Pesquisei no GPS algum posto próximo e encontrei um no mapa, desviando um pouco do caminho. Ao chegarmos lá, percebemos que era realmente um posto de combustível, mas estranhamente estava fechado. Por sorte, os banheiros estavam do lado de fora e estavam abertos, apesar do local estar bastante deserto e praticamente isolado. Decidimos descer. Estacionamos o carro na frente dos banheiros, do outro lado do estacionamento, e fomos rapidamente. Até então, tudo bem. Entramos nos banheiros sem demorar muito, mas ao sairmos, nos deparamos com algo verdadeiramente perturbador. Minha amiga saiu primeiro, e quando saí, lembro-me de que estava olhando para baixo, secando as mãos, quando de repente senti que ela me segurou com força, olhando fixamente para a frente. Virei o olhar e bem em frente ao nosso carro, a menos de 1 metro de distância, na escuridão, havia um homem imóvel, facilmente medindo mais de 2 metros de altura. Ambas ficamos paralisadas. Apesar de não conseguirmos ver o rosto dele na escuridão, ele estava de frente para nós, com os braços longos ao lado do corpo, em uma posição de alerta. Minha amiga e eu ficamos lá estáticas, sem dizer nada por vários segundos, até que ela reagiu e sussurrou cheia de nervosismo. O que fazemos? Eu não sabia como responder. Não adiantaria nos trancarmos no banheiro, pois ele não tinha porta e o sujeito poderia entrar facilmente. Demos alguns passos para trás e eu peguei meu telefone para ligar para a emergência, mas não havia sinal algum naquele lugar. Ao contar para minha amiga, ela disse que deixou o telefone carregando no carro. Estávamos totalmente vulneráveis. Aquele sujeito, ou o que quer que fosse, era assustadoramente alto. Foi então que minha amiga se encheu de coragem e gritou para ele ir embora e nos deixar em paz. No entanto, o sujeito apenas movia a cabeça de um lado para o outro, sem expressão, sem responder a absolutamente nada. Lembro-me de ter sussurrado para minha amiga que precisávamos correr para o lado oposto e pedir ajuda, mas ela disse que estávamos muito longe da estrada principal, pois tínhamos nos desviado um pouco para chegar até ali. Eu estava muito assustada, tremendo e segurando as lágrimas com todas as minhas forças. Tenho que admitir que minha amiga se manteve o mais calma possível o tempo todo. Na verdade, ela estava na minha frente o tempo todo, nunca recuou. Ela me protegeu. A verdade é que não sei quanto tempo ficamos lá paradas diante daquele sujeito, mas para mim pareceu uma eternidade. Até que, de repente, vimos luzes vindo em direção ao posto de gasolina. Era um carro que estava entrando e se dirigia aos banheiros. Ambas sinalizamos, indicando que precisávamos de ajuda. No entanto, quando o carro se aproximou e nós viramos para olhar novamente para o sujeito, ele simplesmente não estava mais lá. Desapareceu como se tivesse se dissolvido na escuridão num piscar de olhos. Foi então que desabei a chorar, tremendo incontrolavelmente. Minha amiga me consolava e abraçava. Nesse momento, um casal de idosos estacionou o carro na nossa frente e desceu. Lembro-me de que a senhora veio diretamente até nós, perguntando amavelmente se estávamos bem, pois ela viu nossos sinais e também me viu chorando e tremendo. Eu não conseguia falar, mas minha amiga contou tudo o que havia acontecido. O casal estava impressionado, mas disse que não conseguiu ver o sujeito, pois quando estavam entrando, só nos viram acenando. Enfim, depois de nos acalmarmos, entramos no carro e saímos daquele lugar. Durante todo o caminho, estávamos com medo de nos deparar novamente com aquele sujeito, ou o que quer que fosse. A esse ponto, já não sei o que era. Estávamos com muito medo. Chegamos a pensar em voltar atrás. No final, decidimos seguir em frente em direção à praia e tentar esquecer o pesadelo que passamos naquele lugar. Embora tenhamos nos divertido muito naquele fim de semana, o que nos aconteceu é algo que jamais esqueceremos. Na volta, claro, não paramos em nenhum lugar. Fomos direto até a universidade, onde, claro, compartilhamos nossa história com nossos amigos, que nos deram todo tipo de teorias. Resumindo, todos concordaram que aquilo que apareceu para nós não era uma pessoa,
Enfim, há muitas coisas estranhas nas estradas dos Estados Unidos que o próprio governo mantém escondidas e não quer que se saiba delas. Estamos certas de que aquilo que nos apareceu fazia parte desses segredos. Olá, comunidade! Antes de começar meu relato, gostaria de compartilhar que levei algum tempo para me animar a tornar minha história pública, pois envolve alguém a quem eu amo profundamente: minha mãe. Ao mesmo tempo, gostaria de pedir com todo o respeito a opinião de vocês. Tudo foi muito estranho, e embora já tenham se passado vários anos, eu adoraria ter alguma resposta. Não quero revelar meu nome, mas sou uma mulher de 48 anos e grande fã deste canal. Tudo começou numa noite em que estávamos viajando em família para o Rio de Janeiro durante as férias de final de ano, para passarmos o Réveillon e conhecermos os encantos desse belo estado. Estávamos no carro, meus pais, meus 2 filhos, meu marido e eu. Sabíamos que a jornada seria longa, tanto que já era noite na estrada, passava da meia-noite, e eu precisava ir ao banheiro. Então, pedi ao meu marido que estacionasse na primeira área de serviço que encontrasse. Chegamos a um lugar que ficava bem afastado de tudo. Perguntei se mais alguém queria ir ao banheiro, mas ninguém quis. Todos estavam dormindo, exceto meu marido e meu filho mais novo. Então, desci sozinha enquanto minha família me esperava no carro. A área estava praticamente vazia, apenas outro carro estava estacionado. Quando entrei, os donos estavam saindo do estabelecimento, deixando o banheiro só para mim. Enquanto estava ocupada, ouvi a porta do banheiro das mulheres se abrir, rangendo muito. Tentei me apressar para não prolongar a viagem, mas então ouvi a porta do cubículo ao lado se abrir. Olhando para baixo, vi os pés da minha mãe. Reconheci pelos sapatos e pela calça que ela estava usando naquela noite. Imediatamente disse: "Estou aqui, mãe. Que bom que aproveitou para usar o banheiro. Ainda temos várias horas de viagem pela frente." No entanto, não houve resposta. Estranhei o fato de ela não ter me respondido. Então falei novamente: "Mãe, por que você não responde?" Mais uma vez, nenhum sinal de resposta. Isso me pareceu extremamente estranho. Subi minhas calças e saí do cubículo diretamente para bater na porta, perguntando se ela estava bem, por que não estava me respondendo e por que não queria abrir para mim. No entanto, ela não disse nada. Apenas continuou chorando. Eu sabia que era ela, pois reconhecia sua voz. A voz da minha mãe chorando era algo inconfundível. Desesperada, batia na porta, pedindo que ela me abrisse, perguntando cada vez mais agitada o que estava acontecendo, por que ela estava chorando e por que não queria abrir, mas não recebi nenhuma resposta, apenas continuava chorando. De repente, ouvi a porta da entrada ranger, e quando me virei para ver quem era, vi minha mãe. Fiquei pálida, sem conseguir dizer nada, vendo-a entrar. Ela me viu preocupada e perguntou se eu estava bem, dizendo que tinha vindo me procurar porque estava demorando muito. Lembro-me de que ela se aproximou de mim, segurou minhas mãos, provavelmente percebendo minha expressão de choque. Quando finalmente pude me mover, virei para o cubículo do banheiro onde supostamente minha mãe estava, mas não havia mais ninguém. Inclusive, empurrei a porta que estava sem tranca e, de fato, estava vazia. Minha mãe continuava insistindo para que eu dissesse o que estava acontecendo, mas eu só queria sair correndo dali. Então, a peguei pela mão e a levei de volta ao carro. Ela me seguiu, sem entender o que estava acontecendo. Antes de entrarmos no carro, para que meus filhos não ouvissem nada, contei a ela o que tinha acontecido. Ela me olhava tão confusa, perguntando várias vezes se eu estava certa, pois afirmava que absolutamente ninguém havia chegado àquela área desde que eu desci para o banheiro, muito menos alguém vestindo as mesmas roupas que ela. Era impossível. Cansada de jurar o que vi, senti que ela não acreditou totalmente e atribuiu isso ao fato de eu estar muito cansada. Ela apenas me disse para tentar dormir pelo restante da viagem. Obviamente, não consegui convencê-la. Subimos no carro onde meu marido me olhava com uma expressão de confusão, querendo saber o que tinha acontecido, mas habilmente disse que contaria depois. Os dias de férias se passaram. Ficamos alguns dias e, durante o período, claro, contei a meu marido o ocorrido, mas ele também não soube o que me dizer. No 6º dia, voltamos para casa, e no dia seguinte, que era segunda-feira, meu marido e eu voltamos ao trabalho e meus filhos à escola. Entretanto, naquela mesma manhã de segunda-feira, recebi a pior ligação da minha vida até hoje. Era meu pai me dizendo que minha mãe tinha falecido.
Ela morreu de um ataque cardíaco durante a noite. Foi o momento mais doloroso da minha vida e, embora eu tenha aprendido a lidar com isso, é algo insuperável. A dúvida que sempre tive desde aquele acontecimento naquele lugar, uma semana antes de minha mãe falecer, é se teve alguma relação com a sua morte. Algo queria me avisar do que estava por vir, ou foi apenas uma coincidência? Embora meu marido me diga que eu não devo me torturar mais com essa pergunta sem resposta, não consigo superar. Preciso entender o que aconteceu. Suas teorias são bem-vindas, comunidade. Agradeço por dedicarem tempo para ouvir minha história. Boa noite e obrigado por este espaço para compartilhar minha história com vocês. Olá, meu nome é José Alberto e por 3 anos trabalhei em um posto de gasolina nos arredores da cidade onde vivi nos Estados Unidos, mais precisamente na estrada. Eu atuava como caixa no turno da noite. Para muitos, é um trabalho pesado, mas para mim realmente não era, pois sou uma pessoa noturna e sentia-me muito confortável. Claro, testemunhei algumas situações um pouco violentas, como pessoas alcoolizadas chegando e brigando, e várias tentativas de roubo também, embora nada de grave tenha acontecido. No entanto, algo que nunca experimentei em minha vida e que ninguém acreditava ser real, era o paranormal. Foi em uma dessas noites, enquanto trabalhava, que acabei de começar o turno. Estava na caixa fazendo alguns cálculos e esperando o meu colega, que sempre chegava atrasado para me ajudar a organizar algumas caixas de inventário que haviam acabado de chegar. Estava muito tranquilo, pois não havia ninguém na área. De repente, ouvi o sino da porta principal soar, indicando que alguém estava entrando. Quando me aproximei, vi que era uma garotinha de uns 8 ou 10 anos, vestindo um vestido rosa muito sujo e com apenas um sapato. Fiquei bastante impressionado ao vê-la assim. A primeira coisa que fiz foi olhar ao redor para ver se atrás dela vinham seus pais ou alguém que a estivesse acompanhando. Mas não havia ninguém, nem mesmo carros estacionados ou abastecendo. Parecia que ela estava completamente sozinha. Ela se aproximou de mim e perguntou se eu poderia ajudá-la a chegar em casa, pois estava perdida. Parecia completamente desorientada e um pouco assustada. Perguntei como ela chegou até ali e onde estavam seus pais, mas ela não soube me responder. Movia a cabeça de um lado para o outro e levantava os ombros como se dissesse que não sabia. Foi uma situação bastante estranha e complexa. Então disse a ela para esperar um momento enquanto eu chamava a polícia para pedir ajuda, pois eles a ajudariam a encontrar seus pais e voltar para casa. Ela assentiu com a cabeça, permanecendo parada ao lado da porta de entrada. Enquanto isso, fui até o caixa onde estava o telefone para chamar a emergência. Antes de chegar lá, ouvi novamente o sino indicando que a porta havia sido aberta. Virei imediatamente, pensando que a menina havia saído, mas era meu colega de trabalho que estava chegando. Ele entrou como se nada estivesse acontecendo, cumprimentou-me com um sorriso e perguntou como eu estava. Surpreendeu-me o fato de ele não ter olhado para a menina e não ter ficado surpreso quando eu disse que a polícia deveria ser chamada porque a menina na entrada estava perdida. Ele olhou para todos os lados e perguntou: "Qual menina?" Caminhei novamente até a porta, atrás de uma prateleira que não me permitia vê-la do caixa. Ao chegar lá, a pequena não estava mais lá. Permaneci pelos corredores procurando por ela, enquanto perguntava ao meu colega se ela não tinha saído quando ele abriu a porta. No entanto, ele me olhava totalmente confuso, dizendo que quando ele entrou, absolutamente não havia ninguém dentro ou fora do local. Eu estava assustado e muito confuso, mas por se tratar de uma menor de idade, sabia que não poderia ficar assim. Nesse momento, começaram a chegar clientes e tivemos que atendê-los. Mas, em um momento em que o posto de gasolina ficou vazio, meu colega e eu aproveitamos para verificar as câmeras, tanto internas quanto externas. Ao ver as gravações, aparecia eu falando sozinho. Quando a menina entrou no local, a única coisa que aparecia era a porta se abrindo sozinha. Meu colega começou a rir nervosamente, soltando algumas palavras de surpresa. Eu, por outro lado, senti um vazio no estômago. Não sei se de medo ou ansiedade provocados pela situação. Meu colega conta que meu rosto não tinha expressão ao ver os vídeos. Eu simplesmente estava fora de mim. A verdade é que senti que nada era real. Simplesmente não conseguia acreditar. Mas realmente aconteceu e levou algum tempo para assimilar a situação.
O mais provável é que eu tivesse falado com um fantasma que possivelmente havia perdido a vida por ali e estava perdido. Contamos ao gerente o que aconteceu na manhã seguinte. Ele também viu os vídeos e não conseguia acreditar, assim como nós. No entanto, ele nos disse para não contarmos a ninguém e que esses vídeos seriam apagados. Ele também pediu a meu colega para apagar o vídeo do seu telefone, dizendo que eu havia gravado para torná-lo viral. Isso irritou nosso chefe, e ele nos advertiu que, se por algum motivo esse vídeo fosse parar na internet, seríamos demitidos. Mas enfim, esse vídeo era o que menos me importava, pois o impacto do que aconteceu foi o que realmente marcou. Agradeço por ouvirem minha história. Tenham excelentes histórias, por incrível que pareça, sempre há algo surpreendente e misterioso. Agora é a sua vez de participar. Comente abaixo qual foi a história que mais te intrigou ou se já viveu algo semelhante. Queremos saber suas experiências e opiniões. Juntos, desvendamos o extraordinário. Olá, meu nome é Lucas e quero compartilhar algo muito estranho e perturbador que aconteceu comigo há alguns anos. Na época, eu tinha 25 anos e trabalhava como representante de vendas, o que me fazia viajar bastante de carro. Nunca fui uma pessoa que acreditasse em coisas paranormais, mas depois daquela noite, minha percepção mudou completamente. Era uma sexta-feira à noite e eu estava voltando de uma viagem de negócios. A estrada estava praticamente deserta e eu dirigia tranquilamente, ansioso para chegar em casa. Estava cansado, mas ainda tinha algumas horas de viagem pela frente. Para me manter acordado, coloquei uma música e abri um pouco a janela para sentir o ar fresco. Por volta das 2 da manhã, percebi que precisava reabastecer. Vi um pequeno posto de gasolina à beira da estrada, um daqueles antigos e meio abandonados. Não havia outras opções por perto, então decidi parar. O lugar estava escuro, e a única luz vinha do letreiro do posto, que piscava intermitentemente. Estacionei o carro e desci para abastecer. Notei que não havia ninguém por ali, o que me pareceu estranho, mas continuei com o reabastecimento. Enquanto enchia o tanque, ouvi um barulho vindo do interior do posto. Parecia o som de passos arrastando-se pelo chão. Fiquei atento, tentando identificar de onde vinha o som, mas não conseguia ver nada através das janelas sujas e empoeiradas. Terminei de abastecer e decidi ir até a loja de conveniência para pagar e comprar um café. Ao entrar, vi um homem de costas no balcão, aparentemente o atendente. Ele estava imóvel, com a cabeça baixa. Aproximei-me devagar e disse: "Boa noite, preciso pagar pelo combustível." O homem não respondeu. Repeti mais alto: "Boa noite, preciso pagar pelo combustível." Foi então que ele se virou lentamente. O rosto dele estava coberto de hematomas e cortes profundos. Seus olhos, vazios e sem vida, fixaram-se em mim. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Ele finalmente falou, com uma voz rouca e baixa: "Você não devia estar aqui." O medo tomou conta de mim, mas tentei manter a calma. "Eu só quero pagar pelo combustível e seguir viagem", respondi. Ele apontou para uma velha caixa registradora e disse: "Coloque o dinheiro aí e vá embora." Fiz o que ele pediu e saí da loja rapidamente. Ao chegar ao carro, ouvi novamente aqueles passos arrastados, mas dessa vez eles vinham em minha direção. Olhei para trás e vi a figura do atendente saindo da loja, com um andar lento e desajeitado. Entrei no carro apressadamente e liguei o motor. Enquanto saía do posto, vi pelo retrovisor o atendente parado na beira da estrada, olhando fixamente para mim. Acelerei, tentando deixar aquela cena perturbadora para trás. Depois de alguns minutos, olhei novamente pelo retrovisor e, para minha surpresa, ele ainda estava lá, como se tivesse me seguido. Aquilo não fazia sentido. Continuei dirigindo, tentando esquecer o que havia acontecido. Quando finalmente cheguei em casa, estava exausto e abalado. Contei o ocorrido a alguns amigos, mas ninguém acreditou. Disseram que eu estava apenas cansado e que minha mente pregou uma peça em mim. Mas eu sei o que vi. Dias depois, decidi pesquisar sobre aquele posto de gasolina. Descobri que, anos atrás, houve um assalto violento lá. O atendente foi brutalmente assassinado, e desde então, dizem que seu espírito ainda assombra o lugar. Aquela experiência mudou minha vida. Nunca mais viajei à noite sozinho, e sempre que passo por estradas desertas, lembro-me daquela noite e do olhar vazio do atendente.
Espero que minha história sirva de alerta para aqueles que, como eu, não acreditam no inexplicável. Algumas coisas simplesmente não podem ser ignoradas.